Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, dia 29, 9h46, né, da manhã. Nós vamos iniciar a mensagem desta manhã cantando o hino 283, Mais Perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio nesta manhã de estarmos juntos em oração, buscando a Tua presença, Senhor. Eu quero neste momento apresentar a vida de cada um dos irmãos e irmãs da nossa igreja, Igreja Batista da Bíblia em Jardim Santo Antônio, e suplicar a bênção do Senhor por cada um, ó Deus. Lembramos, ó Deus, das lutas, das dificuldades que cada um está enfrentando e pedimos, ó Deus, que o Senhor dos céus possa, com a Tua mão poderosa, ajudar a cada um, ó Deus, dentro da sua necessidade. Nós lembramos dos nossos amados enfermos, que, ó Deus, o Senhor que é o Deus da cura, o Senhor tem a vida em si mesmo, que o Senhor possa, ó Deus, operar um milagre na vida desses amados irmãos e irmãs. Em especial, a Deus, nós oramos pela vida do pastor Augusto, que está no hospital entubado,
que o Senhor, ó Deus, possa estar ajudando, ó Deus, neste momento. E se é da vontade do Senhor, que ele possa ser restabelecido em plena saúde para continuar servindo o Senhor. Eu oro a Deus também pela mensagem que vamos nesta manhã ouvir, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje de manhã eu quero compartilhar com os irmãos, um pouquinho sobre a questão da fé. Porque tem um ditado popular que diz que nem tudo que balança cai, E também tem outro que diz: o hábito não faz um monge. Isso quer dizer então que nem todo mundo que professa a fé, realmente é uma pessoa salva, a palavra de Deus, ela fala que muitos chegarão a dizer Senhor, Senhor, e o Senhor Jesus vai falar: não vos conheço, não vos conheço. Então, irmãos, nesta manhã eu gostaria de falar com os irmãos sobre a fé, a questão da fé na nossa vida, A Bíblia fala muito sobre a fé, é uma palavra bem pequenininha, mas que tem um grande significado e tem uma grande importância, Romanos 4,16, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 4, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, Então, se você ler os versos anteriores de Romanos capítulo 4, você vai ver aqui o apóstolo Paulo falando sobre a questão da diferença entre a lei e a fé, Muita gente tem baseado a sua vida em bom comportamento, Não, eu sou bom, eu sou uma pessoa de bom comportamento, eu faço as coisas boas, eu não prejudico ninguém, eu sou um bom marido, sou uma boa esposa, eu tenho ajudado as pessoas, porque Deus não vai me colocar no céu, Então, essa ideia é uma ideia amplamente divulgada no nosso mundo, E nós temos que entender que a Bíblia, ela diz que o relacionamento que nós vamos ter com Deus, ela é pela fé e não pelas obras que nós podemos praticar, Nós temos alguns substitutos, As pessoas às vezes tentam alguns substitutos para a fé, Vamos aqui entender assim, a parábola do semeador, O solo pedregoso recebe a palavra, Então aquele solo cheio de pedra, na hora que o semeador vem e semeia, ele recebe aquela semente que é a palavra de Deus, E ele recebe até com alegria, mas ele não tem capacidade de deixar a semente criar raiz nela, porque é pedra, Então, dificilmente a semente vai conseguir penetrar na pedra e ali então se enraizar para poder crescer e formar uma grande planta, uma grande árvore, Então esse solo pedregoso, apesar de receber a semente, a palavra, com alegria, não tem raiz, não consegue fazer com que a semente tenha raiz, e ela só vai aguentar por um pouco de tempo. E diante das provações ela perde o interesse naquilo que professa, Então nós estamos encontrando muita gente assim hoje em dia, irmãos, Que é esse solo pedregoso, Pessoas que às vezes até ouvem a palavra de Deus, mas é só por um tempinho, gostam até, de ouvir a palavra de Deus, mas em algum momento vai desistir de tudo e vai voltar à vida antiga, a vida velha, Também a gente encontra o Senhor Jesus Cristo falando sobre
a fé vã, né? O que é uma fé vã, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a fé num Cristo morto é vã, né? Ele não estava pensando na natureza da fé, mas sim no objeto da fé. E é o que nós encontramos muito hoje, irmãos, né? As pessoas olham para a revelação de Cristo morto numa cruz, né? Só que o Senhor Jesus, antes até de morrer, de vencer a morte e ressuscitar, ele falou sobre essa questão, né? Ele disse que o nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de né? Vivos. Né? É um Deus que age na vida de vivos. Mesmo as pessoas que nós achamos que estão mortas, na verdade elas não estão mortas, irmãos, porque o homem ele tem três partes, né? Corpo, alma e espírito. E por ele ter três partes, quando morre o seu corpo, ele continua ainda com a sua alma e o seu espírito, ele está vivo ainda, né? Lá naquela passagem que Jesus fala do rico, que assim que ele morreu, ele se encontrou no inferno, em chamas, né? E ele olhou, então ele tinha olhos, ele pediu para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo para colocar na sua língua, então ele também entendia que ele tinha língua, né? Então a gente entende que, apesar das pessoas morrerem, elas não estão mortas. É uma passagem. Aqueles que confiaram em Jesus Cristo como Salvador da sua vida e Senhor, né? Esses morrem e estão na presença de Deus imediatamente, em alma e espírito, não de corpo ainda. E os que morrem sem crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, irão para o inferno, um lugar ainda intermediário que um dia será lançado no lago de fogo e enxofre, como diz as Escrituras. Mas eles estão vivos, né? Então nosso Deus não é um Deus de mortos. E quando ele morreu na cruz, naquele dia para nós tão importante, porque se concretizou o que Deus tinha planejado, em que Jesus seria sacrificado por nós como Cordeiro de Deus, como João lá no capítulo 1, ele fala sobre Jesus, apontando para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus seria sacrificado como cordeiro, né? Que tira o pecado. Então ele seria sacrificado, porque a única forma do cordeiro poder liberar o seu ofertante dos seus pecados era ele sendo sacrificado, tendo o seu sangue derramado em favor daquele que oferecia a vida do cordeiro para o Senhor Deus. Não é isso? Então, Jesus é o cordeiro que um dia foi sacrificado, ele foi pregado naquela cruz em nosso favor. Mas ele não ficou preso naquela cruz. Não adianta colocar aqui um crucifixo no pescoço e achar que aquilo é a razão de ser. Não é. A cruz está vazia, irmãos. Jesus, ele morreu numa cruz, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte. E ele entrou no céu, o primeiro de muitos que entrarão no céu, porque confiaram no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Então Jesus, ele está vivo, né? Nós vemos aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os irmãos podem abrir a sua Bíblia aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? A palavra de Deus falando sobre a pessoa de Cristo, né? E nós encontramos aqui o Senhor Jesus conversando com os discípulos, né? Conversando com os discípulos.
vamos retornar um pouquinho aqui no capítulo 1 ainda, quando ele fala no versículo 9 assim: quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, Jesus estava no meio dos discípulos, conversando com os discípulos, e de repente ele começou a subir para os céus, e ele foi levado para os céus. E esses 2 varões, eles anunciaram que, da mesma forma como Jesus subiu aos céus, depois de ressuscitado, as pessoas tocaram em Jesus, conversaram com Jesus, comeram com Jesus após a sua ressurreição. Eles dizem: da mesma forma como ele subiu aos céus, ele vai voltar novamente. Então essa é a promessa de Deus, e Jesus não está morto, né? Agora, muita gente só acredita na vida, ou até tem uma religiosidade, mas nas coisas que elas conseguem ver aqui neste mundo, né? E a palavra de Deus diz então que se as pessoas elas acreditam desta forma, a fé dessas pessoas é vã, né? Então, as pessoas têm uma fé temporária, que dura um determinado tempo, depois acaba, esse solo pedregoso. As pessoas também às vezes só acreditam que Jesus foi uma boa pessoa, até se emocionam quando leem a Bíblia que relata a sua história, mas não acreditam que ele está vivo e venceu a morte, então a sua fé é vã, né? E nós também encontramos aqui as pessoas substituindo a sua fé por sentimento, né? Por sentimento. As emoções, irmãos, elas são importantes. Deus nos fez pessoas emocionais. Aliás, o que nos caracteriza, uma das características de nós sermos humanos, né, é que nós temos emoções, né? Nós sentimos, nós ficamos alegres, nós ficamos tristes, né? Mas esses sentimentos não são a nossa fé, irmãos, né? A nossa fé, ela não pode ser baseada em sentimentos. Hoje eu estou feliz, então eu estou confiando em Cristo. Amanhã não, amanhã estou triste, então para mim não acredito mais nas promessas de Deus, não acredito mais no que Deus tem falado, né? Então eu não posso basear a minha vida em sentimentos, né? Os pregadores do passado, eles sempre nos alertaram para que a gente não baseasse a nossa vida nas emoções. Quando nós baseamos a nossa vida nas nossas emoções, irmãos, nós paramos de confiar em Cristo e paramos de ter fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé definida lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é você crer em algo que você não está vendo, mas que você confia que vai acontecer, né? Então, a fé ela é diferente de emoção. E a palavra de Deus ela fala isso bem claramente, né? Eu tinha um parente que hoje não está mais comigo, né? Faleceu, que toda vez que assistia algo referente à pessoa de Jesus, né, ele chorava. Mas acabou aquele filme, acabou aquela emoção, ele continuava na incredulidade. E muitas vezes, em algumas situações de estresse, ele falava que ele não acreditava em Deus. Ele dizia que ele era ateu. Então, irmãos, a emoção ela não pode nos levar a lugar nenhum, né? A lugar nenhum. Por quê? Porque a nossa vida ela tem que ser baseada na nossa fé, e uma fé que confia na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tiago capítulo 2, versículo 19, abra sua Bíblia lá em Tiago capítulo 2,
versículo 19, né? Tiago, capítulo 2, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: crês tu que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Existe até uma controvérsia aqui que Paulo falava que o crente é salvo pela fé e Tiago falava pelas obras, mas não tem controvérsia aqui, irmãos, né? O que nós entendemos, o versículo 10 do capítulo 2, quando Paulo escreve para os crentes em Éfeso, ele fala lá que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Isso quer dizer, irmãos, que uma vida de fé sem obras é alguma coisa preocupante. Preocupante. Porque se eu estou falando que eu creio em Jesus Cristo, mas a minha vida, ela continua sendo pautada pela vida de incredulidade, irmãos, alguma coisa está errada na minha profissão de fé. Porque a fé, ela produz obras. As obras que Tiago está mencionando aqui é o produto da minha confiança em Deus. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Ele mudou a minha vida, como diz o apóstolo Paulo lá aos crentes em Corinto. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A minha vida é uma novidade. Eu tenho no meu coração o desejo de viver para Cristo, né? Agora fazendo uma aplicação aqui. Eu estou sentindo saudade de estar junto com os irmãos na igreja, né? Ou eu não estou ligando para isso. Eu desejo pregar a palavra de Deus para as pessoas, mostrar para as pessoas com a minha vida que Jesus transformou a minha vida. Se eu morrer agora, eu tenho convicção absoluta de que eu vou estar na presença de Deus e eu vou morar com o Senhor para sempre nos céus. Eu contribuo com aqueles que necessitam. Eu procuro ser útil na vida daqueles que necessitam, sendo uma boa pessoa, ajudando aqueles que precisam, com a palavra de Deus e também com aquilo que eles necessitam. Então, a fé, irmãos, ela é uma fé operante. Ela não é uma fé subjetiva, uma fé teórica. Tiago está aqui combatendo aqueles que se diziam crentes, mas que a vida deles não refletia nada daquilo que eles estavam falando. É uma fé vã. É uma fé vã. E Deus, irmãos, Ele deseja que a gente creia de todo o nosso coração e confie nele e ande nos seus caminhos e produza frutos. E produza os frutos da fé cristã, né? A fé, ela é um ato de crença e confiança. Crença no testemunho que Deus deu a respeito do Senhor Jesus Cristo e confiança de que Cristo é o único que pode me salvar. Crer em Deus quanto à salvação é confiar que Jesus Cristo é o Salvador, não tem outro a não ser Jesus. E João, lá na sua epístola, em 1 João capítulo 5, né? Vamos abrir nossa Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 9 até o 12, a palavra de Deus diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho Deus deu testemunho.
Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. Então Deus deu testemunho. Se você crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, você vai ter a vida. Mas se você não crê no testemunho de Deus, então você está dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus não é o Salvador, não pode te salvar. Mas se você crer, irmão, meu amado, minha amada que está me ouvindo, que Jesus Cristo pode salvar e perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna, então a sua fé não é vã. É uma fé verdadeira, é uma fé que salva, né? A fé salvadora, ela é acompanhada pelas obras, porque de outro modo, ela é morta, como Tiago fala. Ela não tem valor nenhum. No capítulo 5 de Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, né? O apóstolo Paulo combatendo aqueles que pregavam outro evangelho. No capítulo 5, versículo 6, ele diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Irmãos, ele está falando circuncisão porque as pessoas naquele tempo diziam assim: olha, crer em Jesus Cristo é importante, mas você tem que se circuncidar, senão você não vai ser salvo. Isso é uma mentira, irmãos. É uma mentira. A salvação é exclusivamente pela fé em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Se você crer em Jesus Cristo de todo o teu coração, e você receber Ele no seu coração, com sinceridade e com verdade, Deus perdoará os seus pecados e te dará a vida eterna. E você será salvo, e a sua fé será uma fé operante. Ela será uma fé produtiva. Acredite, porque é o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, irmãos, para nós encerrarmos a nossa meditação hoje de manhã sobre a fé, eu quero dizer aos irmãos que muitas pessoas hoje têm... YouTube tem o seguinte resultado. Muita gente tem sido atingido pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos exemplo na Bíblia de muitas pessoas, né? A fé que salva, ela é representada através de muitos exemplos, né? Paulo, ele fala sobre entregar a alma a Cristo. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E Paulo então estava ali naquele momento entregando a sua vida, a sua alma aos cuidados de Cristo por toda a eternidade, com a certeza de que ele seria guardado com toda a segurança, né? A fé é você ir até Cristo, né? Em Mateus 11, 28, há um convite, né? Todo o que o Pai me dá a mim, ele virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E Jesus, ele convida: vinde a mim então, todos os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos até Jesus. Ele receberá você. E ele cuidará de você. E a fé é receber a Cristo. Lá em João 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, receber a Cristo é ter a fé salvadora. E a fé também é se alimentar de Cristo, né?
no capítulo 6 de João, versículo 32. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 32. João, capítulo 6, verso 32. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Indicando aqui que a fé é se alimentar de Cristo. Jesus é o nosso pão, é o nosso alimento, né? Em Cristo nós podemos ser fortalecidos, irmãos. Você está fraco? Busque a Jesus. Se alimente da palavra de Deus, porque lá em João 1 fala: no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se alimenta da palavra de Deus é fortalecido na sua vida, na sua fé. Em momentos difíceis, vai resistir, vai conseguir vencer os obstáculos, vai conseguir vencer as dificuldades. A palavra de Deus vai nos fortalecer. É o nosso alimento, irmãos, para nós resistirmos, para nós sermos crentes, homens e mulheres de fé. Enfim, irmãos, a nossa fé, ela é algo prático, operante, não é só teoria, não é só algo subjetivo, né? Eu queria terminar com os irmãos. Tem um hino do cantor cristão, o número 236, que eu queria terminar cantando com os irmãos este hino, né? O hino fala sobre atribulado coração. Eu não vou cantar as 4 estrofes, vou cantar só uma, mas se os irmãos quiserem cantar então depois o restante, pode cantar, tá bom? Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. É isso aí, irmãos. A nossa fé tem que ser uma fé operante, uma fé que produz em tempos difíceis ou em tempos fáceis. Confie no Senhor. Nós estamos no mesmo barco e Jesus é o nosso comandante. O barco vai chegar até o destino final. Um grande abraço. Deus te abençoe neste dia e te proteja, e que a sua fé seja desafiada neste momento. Eu te amo e em breve nós estaremos juntos novamente.